Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast I Love Beancast, podcast da EVF Solution que vai falar sobre temas ligados à transformação digital. Vamos falar sobre tecnologias, metodologias, ferramentas maravilhosas, práticas que estão acontecendo nas principais organizações públicas e privadas do Brasil, alguns exemplos internacionais, enfim, tem muito conteúdo bom para ser tratado nesse podcast, tá? Eu sou Júlio Ribeiro. Estou aqui como um dos hosts que vai falar. Daqui a pouquinho meu amigo aqui do lado vai se apresentar. Eu sou homem de 44 anos, um cabelo preto indo para grisalho, uso óculos, estou com uma blusa preta com um slogan escrito I Love Bean. Como já disse antes, meu amigo Lucas. Lucas, prazer estar aqui contigo. Firme, Júlio, como é que tá? Ótimo, cara. Se apresenta aí para nós, por favor. Tudo bem. Então, sou o Lucas, sou geógrafo de formação, estou aqui com 4.1, quase 4.2. Cabelos, os que estão na cabeça são um preto um pouco com grisalho, né? A maior parte já caiu. Estou aqui também usando óculos, tenho os olhos castanhos e tenho também a honra de vestir e usar aqui a camisa I Love Bean, como o Júlio falou. Tudo bem, acho que o episódio de hoje é um episódio que me agrada muito, eu fico muito feliz de receber esse ilustre convidado. Estava aqui me preparando, né, pegando o currículo para fazer uma breve apresentação, já vi que o currículo é pesado, um currículo pesadíssimo. Temos que fazer uma versão muito curta aqui, uma versão resumida para falar. E aí eu tomo a liberdade poética, inclusive, de sacar aqui o celular para poder lê-lo em alguns trechos, porque aí não dá para falar de memória, né? Então o nosso convidado é aquela coisa que a gente faz uma surpresa e não fala o nome antes de falar o currículo, né? Então, engenheiro civil, especialista em BIM, já com mais de 36 anos de experiência profissional. Ponto de muito destaque foi um dos fundadores e o primeiro presidente do BIM Fórum Brasil, que é uma entidade hoje aqui no Brasil, talvez a mais representativa para falar de BIM. Hoje, inclusive, é membro do conselho consultivo dessa entidade, autor da coletânea de guias BIM, publicada pela CEBIC, e também foi coordenador geral de Economia Digital e Produtividade Industrial no Ministério da Economia. E aqui eu fui sucinto, hein, Catelani? Então acho que nada mais justo pedir para que você mesmo se apresente, já detentor desse currículo. Catelani, a palavra é sua, por favor. Gente, muito obrigado. Antes de mais nada, Júlio, Lucas, é um prazer estar aqui com vocês. E, bom, eu sou um homem branco, de 62 anos, com os cabelos brancos, com a barba branca, eu estou usando uma roupa branca. E as pessoas até já me zoaram aqui por causa disso. Mas, de novo, estou muito feliz de estar aqui, sou engenheiro civil, e esse assunto é um assunto que muito me atrai, né? Então, já me dedico a não só BIM, mas soluções digitais. Você viu, você leu aí o nome de um cargo grande, né, que eu acabei exercendo circunstancialmente no Ministério da Economia, do governo federal, e que englobava também Indústria 4.0. O que é interessante, porque eles estão um pouco mais adiantados do que nós. Então, de certa forma, foi como levantar um véu e olhar um pouco mais adiante o que um dia poderemos ser, aonde poderemos chegar. Mas muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, o prazer é nosso. A gente tem feito uma busca de convidar pessoas muito representativas nas áreas que atuam, porque a gente quer trazer para a audiência nossa aqui temas que vão ter profundidade, conversar de uma maneira leve também, que seja um diálogo entre a gente, então fique à vontade para dialogar aqui um pouco sobre isso. E eu vou aproveitar o histórico seu com o tema central desse podcast, que vai falar sobre a evolução do BIM. Né? A gente está falando, leva o nome do podcast, tem a ver com sua trajetória, e eu queria que você falasse primeiro para aquele público que pode ter algum tipo de ainda contato inicial ou não tão profundo. O que é BIM? Ou para começar, eu gosto sempre de colocar o seguinte, o que não é BIM? Para não ter confusão, sabe? Nesse contexto de deixar claro para quem está chegando agora pela primeira vez no tema. Perfeito. As pessoas costumam confundir um pouco o conceito de BIM com tecnologia, né? E se nós tivéssemos que reduzir ao máximo, o correto seria chamar de processo BIM, né? Então, o que não é BIM é o que não segue um processo de colaboração,
de reutilização de informações. Quando a gente fala de BIM, a informação está no foco. Só que ela não pode estar de qualquer maneira, ela precisa estar padronizada, ela precisa ter sido planejada, preparada, para que ela possa ser reinterpretada e reutilizada. Não apenas por pessoas, mas também por máquinas. Esse é o nosso maior desafio, na verdade. E isso acaba sendo também o que faz o discernimento, né, do que é BIM, do que não é BIM, porque nós também podemos pensar em diferentes escalas, em diferentes níveis de maturidade de adoção ou de uso do BIM. Agora, se eu pudesse resumir, eu te diria o seguinte: BIM é o primeiro passo da digitalização da indústria da construção. Começa com BIM. Você precisa desses modelos inteligentes que representem os ativos físicos, né, que você está projetando, que você deseja construir. E o conceito de BIM sempre nos provoca para essa visão de ciclo de vida. Então eu não posso olhar só para uma determinada fase. Embora seja mais comum o uso do BIM para projetos, ele sempre nos provoca a olhar para o ciclo de vida. Então, o que acontece antes, o que acontece depois, e numa situação ideal, as informações vão sendo geradas, criadas, trocadas, gerenciadas e entregues, e alguém que vem mais ajusante no ciclo de vida, numa situação ideal, deve ser capaz de entender e de reutilizar essas informações. Se for uma máquina, melhor ainda. Só que para isso a gente precisa de codificação e padronização, que é um dos grandes desafios que a gente enfrenta. Será que eu consegui responder? Boa. Não. Opa, pra caramba. Bem. Aliás, eu ia até fazer uma pergunta, já vou te chamar de Catelani, né? Não vou chamar do Wilton, vou Fica à chamar o vontade. nome que eu me acostumei a te conhecer, né? Catelani, quando a gente olha, então, para esse BIM no ciclo de vida, né? A gente pode falar assim, será que quando eu estou olhando ainda para uma informação 2D, eu estou falando de BIM? Ou, se eu ainda estou fazendo aquele meu DWG, ainda um projeto em 2D, mas eu já estou usando um ambiente colaborativo, eu estou falando de BIM? Ou não? Ainda estou num momento anterior, um momento pretérito? Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui, que eu vou ficar sabendo que o meu parceiro, que também é conhecedor do assunto profundo, né? A gente tomar um cuidado, e eu vou fazer um papel aqui um pouco, a gente explicar as siglas que a gente está usando. Justo. Né? Tá Assim, bem. então, BIM, eu não sei se a gente definiu aqui o que era o BIM. Não falamos. Aí, né? O que é a sigla, e quando a gente começar a falar das extensões, dos comandos, para a gente falar em que contexto que ela tem, para que todo mundo pouse junto da primeira vez. O que vocês acham? Justo. Acho que é uma boa. Perfeito. Então, BIM é um acrônimo em inglês, que significa Building Information Modeling. Foi traduzido como modelagem da informação da construção. E aí tem um detalhe importante, né? Porque na ABNT, que é o órgão normativo, né? O único órgão normativo do Brasil, foi discutido e se decidiu que nós não traduziremos os acrônimos. Então, se fosse traduzir o acrônimo de BIM, ficaria MIC ou MICO, o que seria muito pior, né? Então, não traduzimos os acrônimos. Traduzimos o que eles significam. Então, BIM, modelagem da informação da construção. Boa. E a pergunta do Lucas foi sensacional. Ele falou, e aí, os documentos 2D, né? Isso também é BIM? Veja, eu agradeço a pergunta porque BIM é meio, né? Nós continuamos precisando de documentos. Nós continuamos precisando do 2D. E tem alguns objetos que não têm representação realista no 2D. Aqueles que conhecem um projeto de elétrica, por exemplo, né, uma tomada ou um interruptor, ele tem um símbolo no 2D. Não é uma representação realista, né? E a gente continua precisando desses documentos, né? É através desses documentos que eu vou fazer a entrada numa prefeitura,
para fazer a aprovação do meu projeto legal, ou num órgão de corpo de bombeiros ou ambiental. Então, eu ainda preciso disso. E existem algumas disciplinas, como, por exemplo, estruturas, em que os estrutureiros costumam até brincar, dizer, a responsabilidade, ela se concretiza mesmo quando eu assino aquele conjunto de documentos impressos que representam aquela solução estrutural. Então, nós já temos algumas iniciativas em alguns países, é possível, a tecnologia te oferece a possibilidade de você ter, não usar papel, mas no Brasil nós estamos longe disso ainda. Quando acontece algum acidente, vou usar um exemplo, caiu a ciclovia do Rio de Janeiro, né? Morreu gente, morreu gente. E aí o que acontece? Para tudo, liga os holofotes, pega as lupas e vamos ver o que aconteceu. E o que será levado aos tribunais? O que os juízes, advogados vão analisar? Documentos. Primordialmente documentos. Embora já exista essa discussão entre os juízes e advogados, em 2016 eu participei de um evento aqui em São Paulo. Foi uma reunião bianual que acontece cada vez numa cidade do mundo. Eles são muito chiques, né? Chama-se Society of Construction Law, né? Então, juízes, advogados e árbitros se reúnem uma vez a cada 2 anos numa capital do mundo. E aí, neste ano foi aqui em São Paulo, foi aqui no Hotel Unique, para discutir diversos assuntos, atualidades. E nós tivemos um painel sobre BIM lá, em 2016. Por quê? Porque eles estão interessados. Eles sabem que tem um reflexo, existem algumas particularidades que afetam o dia a dia deles. Mas voltando, eu não divergi da sua pergunta, não. Nós precisamos ainda, especialmente no momento de maturidade que temos no Brasil, dos documentos. Só que no BIM, os documentos são uma decorrência dos modelos. Na tecnologia antecessora, que era o CAD, né, Computer Aided Design, eu desenhava, eu usava os recursos do computador para me ajudar a desenhar, a gerar os desenhos. No BIM, não. No BIM, eu construo um modelo tridimensional e é como se esse modelo estivesse sendo visto sobre todos os ângulos por câmeras de vídeo. Então, eu tenho aqui um espaço de trabalho, onde eu vou modelando o que eu quero projetar, construir, demolir, qualquer coisa. Um empreendimento de construção que me interessa. Quando está maduro, eu uso essas câmeras de vídeo para tirar fotos. E então eu tiro foto de cima, uma planta, eu tiro foto de lado, é uma vista. Eu posso cortar virtualmente o meu modelo e tem uma seção. Então, os documentos continuam sendo importantes, mas eles são uma decorrência do modelo. E nos empreendimentos de construção, as revisões são muito comuns. Então, se eu tiver modificações, eu altero o modelo e tiro novas fotos. Então, com isso, eu tenho toda a documentação atualizada e o que é mais importante, coerente, porque antes eu fazia 1 a 1 esses desenhos e não necessariamente eles guardavam coerência uns com os outros, dependia da atenção humana. Você podia ter um que estava atualizado e o outro não, por exemplo. Então, mas a sua pergunta é muito interessante. Gostei, acho que é isso. A gente ainda precisa dos modelos 2D, dos documentos 2D, mas eles são uma decorrência extraídos dos modelos. Você me fez pensar em uma coisa, Caterano, que é, ao longo dos últimos 30 anos, a gente passou por uma adoção de novas tecnologias, né, que foram impactando várias áreas do conhecimento. Uma delas da construção, da engenharia, da arquitetura, da manufatura. E, via de regra, as tecnologias, a capacidade computacional, os modelos que estão por detrás disso, matemáticos, estatísticos, eles evoluíram mais rápidos do que a capacidade dos profissionais de se atualizarem nos temas, das organizações conseguirem implementar até
por dependerem e precisarem desses profissionais especializados. E a gente, quando vai voltar no passado, entender, a gente corre o risco de ter uma obsolescência muito rápida de processos que, enquanto um profissional começa a se formar, ele começa a ter a curva de aprendizado e, de repente, aquele estágio com que está sendo feito já está obsoleto porque a tecnologia avançou mais rápido. Como é que você viu isso nesses últimos anos e como é que isso é um desafio hoje aqui no Brasil? Olha só, eu participei, né, fui um dos voluntários, especialistas BIM convidados para desenvolver a estratégia BIM-BR, que é o governo federal tem uma estratégia de incentivo à adoção do BIM, né? E isso, o primeiro decreto, isso foi concretizado através de vários decretos presidenciais, e o primeiro foi de 2018. E desde aquela época, era um grupo, né, formado por 8 especialistas BIM e pessoas de diversos... Era uma ação multiministerial. Tinham vários ministérios envolvidos. E a liderança era do então MDIC, Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior. E nós trabalhamos por grupos de trabalho. Um deles tratou justamente de educação. Então, isso já vem sendo pensado desde lá. Ele faz parte da estratégia BIM-BR, né? E o trabalho que nos foi apresentado, eu não era desse grupo, eu era do grupo de normas e regulamentos técnicos, né? Os diferentes especialistas foram divididos em diferentes grupos temáticos, não é? E quem ficou responsável pelo grupo de educação foi o professor Toledo, aqui da USP. E eles fizeram um trabalho muito interessante. Eles procuraram responder o seguinte: o que precisa ser ensinado para quem? E aí, não tem nada de fantástico ali. São coisas que qualquer abordagem acaba usando as mesmas metáforas, né? Então, se desenhou uma pirâmide, onde a base da pirâmide é operacional, o meio da pirâmide é tática e o topo, menos gente, é estratégica. E a gente precisa que esses diferentes atores tenham conhecimentos diferentes sobre o BIM. Então, algumas pessoas acham que a estratégia BIM-BR parou, e ela não parou. Mesmo durante o governo Bolsonaro, que era, né, antagonista ao governo anterior, ela continuou. E muita coisa aconteceu. Teve investimento, né? Só que aí trocou-se o nome, o que também é comum, né, quando se muda. Quem está acostumado com prefeituras, com governo, né, é quando tem uma sucessão. Mas, no caso da estratégia BIM-BR, ela não parou, ela só mudou de nome. Catalani, desculpa te interromper, talvez valha a pena contextualizar o que é a estratégia BIM-BR. Ok. Rapidamente, assim, de uma forma resumida, é claro, mas Não, do que se trata? Ela? Sim, a exemplo de outros países, e isso começou por indução do governo inglês. O governo inglês o Reino Unido é um dos países que está mais adiantado no uso de tecnologia digital na construção do planeta. E eles têm essa particularidade, eles induzem outros países a seguirem alguns caminhos que eles estudam lá. Porque eles são bonzinhos? Eu não acho que eles sejam mauzinhos, mas eles querem fazer negócios, né? E de uma forma legítima. Eles acabam ajudando no final do dia, na minha opinião, né? Então isso começou assim, não só aqui no Brasil. Na América Latina, os países que andaram mais rápidos foram Chile, Brasil, Colômbia, né? E outros estão patinando aí um pouco mais, tá? O próprio México está patinando um pouco mais. Mas, enfim, aí, a exemplo de outros países, o governo brasileiro entendeu que a indústria da construção, por ser uma indústria de intenso uso de mão de obra e por ter um peso significativo no PIB, ela era uma das candidatas a ter um programa específico de evolução. Então, e qual seria a evolução?
como eu já disse antes no início, como o BIM é o primeiro passo da digitalização para a indústria da construção, então uma política de incentivo à adoção do BIM. Então lá foram gerados objetivos que, de uma maneira geral, é uma sinalização do governo dizendo: eu vou nessa direção. Eu vou usar o meu poder de compra, de contratação, para induzir a maturidade da indústria a partir da utilização do BIM. Então, isso de uma forma geral, a estratégia BIM-BR. E aí tem lá vários objetivos, que dá, inclusive, segurança para que as empresas invistam em BIM. Porque ele diz: eu vou contratar, eu vou retirar barreiras e vou fazer incentivo para que as empresas, a indústria passe a ser um pouco mais digitalizada, e começa com a adoção do BIM. É isso. Perfeito. Tá? Bom. Mas desculpa, você estava falando que ele trocou o nome, a hora que eu te interrompi, Isso, né? e aí passou-se a chamar Construa Brasil. E aí não é só BIM dentro desse programa, eram 9 objetivos e 7 deles eram relacionados ao BIM. E 2 não eram relacionados ao BIM, mas eram tão nobres e tão necessários quanto. Um deles fala sobre código de obras de prefeituras, porque os códigos de obras das prefeituras, cada uma de um jeito. Tem o seu, né? E aí isso gerou um guia, isso gerou boas práticas. É sensacional esse trabalho. E cadê? Pouquíssimo divulgado. Teve um evento, às vésperas do fechamento da janela, porque quando você está próximo da eleição, o governo não pode fazer nenhuma divulgação, né? Tem uma restrição do Tribunal Eleitoral, né? Então nós tivemos um evento, estava assim, nas vésperas do fechamento da janela, e não se falou mais disso, né? Mas tem um site, né? As pessoas que estiverem interessadas podem procurar. Voltou o MDIC, né, que tinha morrido, e agora voltou aquela confusão toda. Mas dentro do MDIC tem um site, um subsite, né, Construa Brasil, onde tem todos os entregáveis lá. Células BIM nas universidades. Tinha sido planejada uma só, foram feitas 3 ou 5, não tenho certeza. Então, uma adesão muito grande. Uso do BIM combinadas com outras tecnologias, como sensores, encanteiros. Teve uma parte que até fui eu que executei de cursos EAD, então é uma parte só teórica, mas para capacitação de servidores públicos. Porque se eu tenho uma política de exigibilidade do BIM, eu tenho que capacitar os servidores públicos. E aí foi interessante, porque eles inicialmente era destinado aos servidores públicos, era para ser presencial, aí aconteceu a pandemia. Aí, opa, não dá, se tornou EAD. Foi bom, porque aí acabou o MDIC, não, o Ministério da Economia, na ocasião, tomou a decisão de não deixar restrito aos servidores públicos. Então, está aberto para qualquer cidadão brasileiro, não só brasileiro, qualquer cidadão que fale português, porque está em português. Então, tem 5 módulos lá na escola, ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Legal. Eu queria, você falou um tema que eu queria aprofundar ele um pouquinho mais. Se você tivesse ali 1 ou 2 exemplos dentro daquela pirâmide, né, de conhecimento, habilidades, visão necessária, um nível mais operacional, um nível tático, um nível estratégico. O que seria, assim, a nível estratégico, os highlights de se preocupar, a nível tático e a nível operacional, para quem se interessar ali, conseguir depois aprofundar nos canais que estão disponíveis. O que se vem à sua cabeça de... Eu vou ter que usar uma colinha aqui. Por favor. Porque eu não vou lembrar de tudo. De novo, não foi um grupo que eu dirigi, né? Mas o que é interessante, né? Além dessa pirâmide, imagine o seguinte. Imagine essa pirâmide que eu tenho operacional, tático, estratégico em cima. Mas imagine que eu corte essa pirâmide, deixando um miolinho dela ali, onde eu tenho conhecimentos comuns.
que tanto o estratégico quanto o operacional são os fundamentos, por exemplo, eu preciso saber. Uhum. Né? E aí eles recortaram esses conteúdos, né, da seguinte forma: eu tenho fornecedores no sentido de aqueles que prestam serviços também, não só fornecedor de itens, fornecedor de BIM. Tem alguns que contratam, tem alguns que fornecem. Uhum. Uma consultoria é um fornecedor. Um órgão público ou uma empresa que contrata é um contratante. Então, se dividiu essa pirâmide em assuntos que deveriam ser ensinados para aqueles que fornecem e para aqueles que contratam. Olha que interessante, né? Interessante. Então, e tem uma área comum ali no meio. E tem uma área comum. E o que é mais interessante do que isso é que nós tivemos uma publicação de uma série de normas ISO, são as ISO 19650, que aí complementa essa ideia. E aí ela traz as melhores práticas de gerenciamento da informação, presta atenção no nome do negócio, as melhores práticas do gerenciamento da informação para empreendimentos de construção civil, então específico para essa indústria, com o uso do BIM. Então, estas normas, a gente brinca que foi o fato mais importante que aconteceu no nosso mundo nos últimos anos, porque ela é baseada em documentos ingleses, os ingleses estão mais maduros, mas não foram só os ingleses que participaram desse esforço, né? Qualquer norma ISO, são muitos grupos que participam, diversos países, né? O Brasil, inclusive, né? E o resultado, na minha visão, é sensacional. Tanto que ela tem sido reputada como aquilo que mais tem acelerado a adoção do BIM de uma maneira mais consistente. Sabe, sem aquela frustração, sem gerar o voo de galinha, né? Então, você tem uma referência. E o que eu acho mais interessante é que o processo mental é assim: você quer construir alguma coisa? Ou reformar? Ou demolir até? Então, você vai precisar de contratar alguém, ou alguéns, ou um grupo, para lhe fornecer informações que vão suportar a sua intenção de construção, ou de demolição, ou de reforma. O foco é na gestão das informações. Algumas pessoas confundem, né? Confundem com o próprio projeto, com a própria execução. Não. Olha, é o seguinte, amigo, se você for construir algo ou reformar algo, você vai precisar de informações. Essas informações precisam ser geradas, trocadas, buriladas, verificadas, aprovadas e entregues. E isso deve acontecer de uma forma gerenciada. Eu entendo que esse grau de organização das informações tenha que ser mantido um protocolo mínimo, porque eu começo a lidar, mais uma vez, com diálogo com outras tecnologias, com outras escalas de análise que me garantam uma interoperabilidade entre elas, né? Há um motivo para ser assim, que extrapola aquela ação que seja ao longo do tempo, que daqui a X tempo alguém consiga entender pelo protocolo, que todo mundo se formou e compreendeu, mas que eu consiga dialogar com outras tecnologias também. Tem a ver com isso também? Faz sentido essa minha pergunta? Lógico que faz. Você acabou de usar um palavrão aí, né? Interoperabilidade, né? Então, na verdade, duas coisas, Júlio. A sua pergunta faz muito sentido. E, mais uma vez, quando a gente fala de BIM ou de digitalização, soluções digitais, para qualquer indústria, mas construção civil não é diferente, eu sempre tenho essa provocação de olhar para o ciclo de vida. O que aconteceu antes? Como é que isso começou? E para onde isso vai? Onde é que vai acabar? Essas informações elas vão se transformando, se completando. Algumas são arquivadas porque não precisa mais, já está construído, está pronto. Então, agora eu preciso fazer a operação e a manutenção. E nós brasileiros somos péssimos de manutenção, né?
Eu costumo dizer que a gente não entrega obras, a gente abandona obras. Abandona e corre, não é? Então, mas um dia isso vai mudar. E o BIM nos provoca, já no início, desde as fases mais iniciais, pensar na fase de manutenção. Porque quando você está dimensionando qualquer coisa, vamos usar um exemplo mais simples de edificação. Tem iluminação? Tem. Tem lâmpada? Então vai queimar, vai ter que trocar. Tem uma máxima da engenharia mecânica, né? Não é nem da engenharia civil, que é assim, se mexe, desgasta. Se desgasta, tem que dar manutenção. Serve para joelho também, né? Para ser humano. Mas, de novo, eu já posso pensar em manutenção desde as fases mais verdes, mais iniciais do ciclo de vida de um ativo que eu desejo construir. Desde a concepção dele. Desde a concepção. E, aliás, isso seria o ideal, porque eu posso tomar decisões, por mais complexo que seja um empreendimento de construção civil, quanto tempo ele dura? 10 anos? 8 anos? E quanto tempo ele vai ficar em uso e operação? Então, se a gente pensar em escala de tempo, às vezes centenas, depende de como você realizar a manutenção. Não é isso? Nós não temos lá a Capela Sistina, não temos museus, Louvre. Aquilo foi construído quando? Né? Então, isso é muito interessante da gente pensar. E existe um ciclo de informação que perpassa toda essa vida útil desse ativo que foi concebido, detalhado, construído, testado, entregue, entrou em operação e começou a fazer manutenção até o seu fim de vida, né? E essa obsolescência pode ser de diversas razões, né? Pode ser até estética. Está num endereço tão nobre e está tão feio que vale a pena demolir e construir alguma coisa mais bonita aqui. Embora esse seja um assunto que eu gostaria de falar em algum momento. Nós tivemos agora, em 2023, em Copenhague, um evento onde se discutiu o desdobramento para a indústria da construção civil daqueles objetivos sustentáveis da ONU. Cara, eu achei esse assunto, quem trouxe foi o Ricardo Bianca, da Autodesk, num evento aqui do Sinaê. Eu achei esse assunto sensacional, me fisgou, né? Então, como a gente está falando um pouquinho de educação, né? Isso é algo que eu gostaria de falar, se vocês me permitirem, se vocês acham que faz sentido, né, incluir aqui nesse assunto nosso. Eu acho que faz sentido, sim, e fica à vontade também, né, para trazer esses pontos que me chamam a atenção, e aí eu vou colocar como um tom de, talvez um contexto ou uma provocação para entrar com essa conexão com os ODS, com sustentabilidade, que é, eu posso levar para um lado de um impacto muito de retorno do investimento, né, de um ROI, quando eu penso uma gestão eficiente do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da iniciativa privada, de implementar o BIM. Mas quando você fala desse longo ciclo de vida, eu começo a pensar um pouco em algo que é a sustentabilidade, uma preocupação que vai ultrapassar gerações por várias questões, né? Então, fala um pouco sobre isso, né? Em que contexto isso se encaixa, né? Perfeito, Ju, porque assim, isso me fisgou de uma tal maneira que eu também vou precisar de uma colinha, porque na minha opinião, foi tão bem... As pessoas que escreveram, são 10 itens, as pessoas que escreveram isso, eu acho que, deixa eu ler, que aí depois vocês me dizem as impressões de vocês, mas olha só que interessante, né? O nome do evento foi em 2023, em Copenhague, era assim, Sustainable Futures, Leave No One Behind. Não deixe ninguém para trás. Não deixa ninguém para trás. E só isso já me arrepia. Já acho legal, né? Olha só. Então, de novo, é o desdobramento dos objetivos de sustentabilidade da ONU para a nossa indústria. Qual é o nosso pedaço? O que a gente tem que fazer? Olha o primeiro item. Dignidade e arbítrio. Não há beleza na exclusão. Me arrepia. É isso.
Não há beleza na exclusão. Já passou da hora da gente incluir nas nossas agendas essas questões de ESG. Não é porque está na moda, não. É porque é o correto. É o que nos fará pessoas melhores, seres humanos melhores. Nossos filhos. Concordam? Sim. Sem dúvida, é necessário, eu diria. Número 2. Pessoas em risco deverão ser priorizadas. Olha só que interessante. Terceiro, sempre que possível, vamos reutilizar as estruturas existentes, em vez de sair construindo outras. E aí tem um vídeo da Autodesk sensacional, depois a gente pode compartilhar, um edifício em Londres, que estava um lixo, mas ficava muito bem localizado, e que foi totalmente restaurado. E que ficou um primor. Então é isso. Por que eu vou sair construindo coisas novas se eu tenho coisas, estruturas que eu posso reaproveitar? Wilson, fica à vontade para fazer referência de links, vídeos. A gente tem uma equipe de produção aqui Depois que a a gente gente- ensaiou bastante isso antes. Coloca o link embaixo, manda Não, os vale a PDFs, pena manda ver. os links, É- que é- a gente conecta para quem está acompanhando a gente, poder ver e acessar o documento correto e seguir com a nossa fala aqui. Então pode sugerir. Perfeito, mas vale a pena ver. Só falo isso para os ouvintes aí. Número 4. Nenhum novo empreendimento deverá reduzir as áreas verdes. Olha só, porque a gente já chegou no limite, meus caros. Olha o que a gente está vendo de catástrofe climática no Brasil, em tudo quanto é lugar. Não está distante, né? Está Não. próximo. Está muito no nosso calcanhar. Número 5. Ecossistemas naturais e produção de alimentos não deverão ser agredidos pela indústria da construção. Não faz sentido? Número 6. Nenhum material virgem deve ser usado na construção quando a reutilização pode ser possível. Gente, juro por Deus, eu me arrepio. Eu falo assim, caramba, como esse pessoal fez a lição de casa e sintetizou de uma maneira que eu não consigo melhorar. Se eu tirar uma palavra daqui, muda o sentido. Número 7, zero resíduos, meus caros. Zero resíduos. O que a gente faz na nossa indústria hoje? A gente constrói crateras para conseguir nossos agregados. E gera montanhas de lixo, de resíduo sólido. Então aqui está falando assim, meu amigão, zero resíduo, tá bom? Número 8. Quando você for adquirir materiais, priorize materiais renováveis e locais. Por quê? Pô, vou reduzir o transporte, vou reduzir a minha pegada de carbono. Número 9. Nas construções, o balanço de carbono deve ser negativo. O que significa isso? Que eu tenho que capturar mais do que eu deixo de pegada. E 10º, olha, aqui já tem a noção de ciclo de vida, porque ele fala assim, ao desenvolver, planejar e construir os empreendimentos de construção, você tem a noção, né, de ciclo de vida por trás, os empreendimentos de construção, as atividades deverão ter impactos positivos nos ecossistemas aquáticos e de abastecimento de água. Gente, para mim, isso... O Ricardo que trouxe, não fui eu. Obrigado, Ricardo, se você por acaso estiver ouvindo aí. Mas, para mim, resume e traz para a nossa realidade qual é o esforço, qual é o nosso desafio, o que a gente tem que fazer. Muito bom. E a gente vê, né, Catalane, que essa distância, né, que a gente olha para esse tipo de situação, aquela questão do aquecimento global, as mudanças climáticas, ela não está distante, ela está próxima. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando assim, como é que a gente pode trazer para uma realidade do usuário, talvez, da pessoa individual? Eu fiquei pensando, enquanto você falava, associando um pouco a sua resposta, na questão da perenidade da informação dentro de um ciclo de vida, ou seja, fiquei pensando comigo, se eu tenho uma informação que foi estabelecida em projeto, que eu consigo preservar, usar na construção, que eu consigo preservar com suas alterações, chega lá na etapa de operação e manutenção, que às vezes, como você disse, pode se estender por centenas de anos,
estava recentemente num projeto de uma indústria do setor ferroviário que tinha que gerir uma ponte lá que foi construída na época do Império. Então, ou seja, é uma realidade. Tinha projeto? Pois é, basta saber, né, as condições de projeto, de construção. Cadê o dimensionamento? Então, mas estava lá o ativo até hoje O para ser trem operado. passando O em trem, cima. perfeito, o trem Então. passando em cima. Você comentou um pouco da ISO 19650, que trata dessa gestão da informação, né? Uma outra questão, a importância de você conseguir dizer no início para que você quer aquela atividade, você conseguir fazer essa especificação. E nesse contexto, Catelani, eu queria que você abordasse um pouco, entrando um pouco assim, entender sobre essa ISO, se ela é a única. Eu ouvi uma apresentação sua recente falando de uma ISO própria para implantação BIM. Rapaz, então. E dá uma. E ninguém está entrada nesse falando assunto. dela, isso Então, me aqui é o incomoda, cara, isso me incomoda. Então, não, claro que as ISO 19650 é uma série, são 6 partes, né? Mas existem outras normas ISO. E eu fico um pouco aborrecido, sabe, Lucas? Porque eu acho assim, eu vejo muita gente da nossa indústria dizendo assim, essas ISO não servem, isso é feito para gringo. E eu fico aborrecido, porque eu falo assim, amigo, é uma ISO. Não foi um Zé Mané que fez esse conteúdo. Esse conteúdo passou por um crivo de altíssimo nível. E é uma ISO sobre o assunto no qual você está atuando e trabalhando. Então, antes de dizer que não serve, eu pergunto, você já leu? Não li, mas não serve. Por isso, né? Meu Deus! Pelo menos leia, pelo menos tente entender, para depois dizer se serve ou se não serve. Porque, de fato, serve. As ISOs são genéricas, a gente precisa fazer ajustes para a nossa realidade, para a nossa indústria, isso é normal. Mas existem várias normas e que caminham no sentido da gente... Olha como as coisas se completam, né? A gente estava falando aqui de reduzir pegada de carbono. Quando eu desperdiço, seja informação, eu estou aumentando a minha pegada de carbono, concorda ou não? Sim, gerando retrabalho muitas vezes. Mais hora de computador trabalhando, de ar-condicionado para o bonitão lá refazer o trabalho. Percebe? Então, é ter essa visão um pouco mais crítica. Eu acho, uma coisa que eu até discuti com o André outro dia no café, né? Traz pra gente, traz pra quem não tá estudando quem é André. Com quem que você conversou? Só pra gente ter o contexto. André é diretor da FF, é um amigo antes de mais nada, né? É meu chefe, mas antes de mais nada é um amigo. E aí a gente discutiu o seguinte, ele tem meninos pequenos ainda, né? A gente discutia que talvez o modelo de educação brasileira, ela não estimule a criticidade. Ela é muito pacificadora, né? E a gente precisa de pessoas críticas. A gente precisa de pessoas questionadoras. A gente precisa que alguém que ouça o nosso podcast, que se interesse, por exemplo, porque isso aqui foi o resumo do resumo, né, que eu trouxe desse evento, né? Coisas muito interessantes ali. A gente precisa que essas pessoas desenvolvam essa visão um pouco mais ampla e que comecem elas próprias a responderem essa pergunta que você me fez, né? Peraí, aqui no meu pedacinho, o que eu posso fazer para ser um pouco mais eficaz, para reduzir a minha pegada de carbono, para pensar lá na frente na manutenção, para pensar de onde veio essa informação, questionar o que eu puder questionar para que eu realmente tenha lá no fim do dia um empreendimento mais adequado ao uso, que tenha uma manutenção mais barata, que tenha uma vida útil mais longa, que possa ser reutilizado em um dado momento, seja mais fácil de reformar. Porque tudo isso é possível. Tudo isso é possível. O que não dá é para a gente continuar... Eu sempre uso alguns exemplos, né? Nós somos aquele povo em que os nossos viadutos colapsam nas artérias principais das nossas cidades, cara. Na Marginal de São Paulo, no eixo de Brasília. Os viadutos colapsam. Então, meu Deus, olha o quanto nós temos de oportunidades, né, para podermos fazer melhor. Fazer melhor.
E imagine, só para encerrar esse exemplo, né? Então colapsou. E aí precisou do quê? Precisou dos documentos, né? Cadê o dimensionamento desse viaduto? Cadê o projeto? Alguém achou? Eu aposto meu CREA com você que não achou. Que teve que ir lá descascar, procurar armadura, refazer, para poder, né, minimamente tomar decisões para que aquilo, depois de uma intervenção de emergência, passasse a ser seguro. E olhe lá o que se deixou de documentação depois dessas ações. Então essa talvez seja a principal reflexão. A gente já fala hoje em dia em ativos digitais, não só ativos físicos. Ativos digitais que são gerados através de um processo BIM. Começa com o processo BIM, não acaba com o BIM. Tá? O BIM é o primeiro passo, realmente. Mas se eu tenho um modelo que representa aquilo que está construído ou que eu quero construir, e um modelo rico em informações, e se essas informações estiverem padronizadas e codificadas, meu Deus, aí a gente começa a mudar de mundo. Você volta agora a trazer algo que você disse no início da sua fala, com muito mais contexto para quem está acompanhando, em cima dos exemplos que foram citados aqui. E eu queria a gente está caminhando aqui para uma parte final do nosso podcast, mas eu queria fazer um contexto. Eu tô achando, Lucas, que nós vamos convidar ele de novo para vir falar sobre mais assuntos. Faltou tempo. Faltou tempo. Vou deixar o gancho aqui para a gente não perder faça um comentário breve agora sobre isso, que eu queria te convidar de novo para falar sobre um assunto que eu vou introduzir ele aqui agora. Perfeito. Que eu acho que dá para você conectar com isso que é. Você comentou sobre os 10 tópicos que estão discutindo sustentabilidade, BIM, toda a parte de construção. Assim como o Lucas, eu sou geógrafo também. E na geografia, esses temas são milenares sendo discutido. As coisas têm um contexto, há um intercâmbio de fenômenos como bacia hidrográfica, há um fenômeno sobre pessoas, elas migram, há um fenômeno econômico. Então, uma intervenção que gere um impacto econômico, social, que acaba degradando e gerando uma consequência ecológica, faz parte dessa escala do pensar espacial de contexto da geografia. E tem um negócio chamado GeoBIM, que é quando eu consigo pensar, né, esses elementos, que há também uma discussão para essa sustentabilidade, que se conecta com todo esse, eu vou chamar que talvez de uma escala de maior detalhe, que eu estou comparando a uma escala de bacia hidrográfica, que é o da construção, do tipo de estrutura. Você vê o GeoBIM como uma realidade, uma tendência, e eu te chamo para depois para vir falar sobre GeoBIM com a gente. Tá? Mas só para a gente fazer essa conexão, como é que você vê essa coisa do BIM? Nós estamos falando muito sobre o BIM e o GeoBIM. Como eu disse no começo, o BIM é o primeiro passo da digitalização da indústria da construção. Agora, nós temos escalas diferentes, né? Então, o GIS e o BIM, eles se complementam, né? Num mundo ideal, nós teríamos a possibilidade de fazer esse zoom in ou zoom out na medida das nossas necessidades, na medida dos nossos interesses, dependendo do que a gente quiser fazer, do que a gente estiver gerindo, não é? Então, eu acho que, obviamente, são tecnologias complementares e existem outras. Agora, a relação entre essas duas é quase umbilical, né? No mundo ideal, eu poderia partir de um zoom mais alto e entender o contexto todo, não é? As áreas de risco, onde eu já degradei, já desmatei, onde eu já impermeabilizei demais, não é isso?
com as tendências, não é? Não basta eu tirar uma foto, né? Essa é uma outra questão, né? Nada é estático, né? Até quando eu chego nas edificações, e aí eu preciso entrar dentro delas, e aí essa é a linha divisória, né? Onde eu saio do GIS e entro no BIM. Eu começo a entender como são as construções, né? Como é que é as fundações, como é que o esgoto deste endereço está sendo despejado e está indo para onde, não é? Legal. A água está sendo captada de que maneira, não é? Então, eu acho que é isso. Para mim, GIS e BIM tem uma ligação umbilical, isso é óbvio. Agora, nós temos outras tecnologias. E mais uma vez, o que é empolgante sobre esse assunto é que você começa a estudá-lo e percebe que ele não tem fim, né? Quanto mais você estuda e entende, mais vão se abrindo as possibilidades, né? Então, eu acho que, especialmente aqueles mais jovens, né? Gente, como mudou a minha visão sobre a engenharia quando eu comecei a estudar esse assunto? E é engraçado, Júlio, que no começo, quando eu tive o primeiro contato, eu não entendi, né? Tive que fazer um esforço grande para poder sair do zero, mas eu já era um engenheiro experiente quando eu tive contato com o conceito de BIM. E eu falei, isso vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Nem muda a forma como a gente enxerga a engenharia, o nosso papel, né? Muda tudo, muda tudo. E o que eu me ressinto assim, é que nas nossas formações, seja de engenharia, de arquitetura, alguns temas, algumas disciplinas que são chave para que a gente alcance usos mais sofisticados e complexos dessa digitalização, não vou dizer nem de BIM, BIM é só o primeiro passo, elas sequer são citadas, não fazem parte da nossa grade de formação de engenheiros, de arquitetos, de técnicos. Então, a gente não pode esperar, porque isso, a mudança de uma grade de uma USP demorou 5 anos para mudar uma disciplina aqui na USP. Nós não podemos esperar esse tempo todo, né? Nós temos que ter outras formas de complementar a formação dos nossos profissionais dessa indústria. Eu vou pegar esse gancho, Catelani. Assim, Claro. até eu sei que a gente está indo para uma reta final, mas acho que é importante falar também. Eu sei que você é professor de um curso, né, que olha para a certificação Building Smart. Sim. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que funciona, por que é importante esse tipo de certificação, o que aborda esse curso, o que ele traz para o profissional que trabalha no mercado de engenharia, de arquitetura, que trabalha com BIM ou está querendo começar. Perfeito. Quando a gente fala de Building Smart, a primeira sigla que nos vem à cabeça é o IFC, né? Industry Foundation Classes, ou IFC, que as pessoas confundem com um arquivo. Ele também é um arquivo, mas ele é antes uma estrutura de dados neutra, ele é também uma ISO, Verdade. 16739, ou seja, algo publicado, aberto, né? E a certificação Build Smart é a primeira certificação de BIM que veio para o Brasil. E não só para o Brasil, isso acontece em vários outros países. É a primeira certificação sobre o assunto BIM de profissionais. Então, isso é muito, muito importante. Porque primeiro desperta e força as pessoas, porque as pessoas precisam estudar para poder fazer a prova, para conseguirem se certificar. E aí são forçadas a entenderem um pouco mais, não só do IFCE, inclusive um dos eixos desta prova de certificação são a série de normas ISO 19650, então as coisas estão interrelacionadas, tá? Percebe? Isso é muito bacana. Mas vamos falar só do IFC. Existem inúmeros outros padrões que a Build Smart desenvolveu, que acabaram virando ISOs, mas vamos falar só do IFC. Existe uma tendência global de que contratantes, especialmente governos, exijam 2 formatos de entregáveis. O formato proprietário,
daquela tecnologia que ele já adquiriu. Então, ele já treinou os seus colaboradores, ele já investiu, né? E no Brasil não é diferente. O TCU já pacificou esse assunto. Então, cada órgão, cada autarquia pode sim exigir um formato proprietário. Mas, além desse formato proprietário, existe essa tendência global de que esses contratantes exijam também, então formato proprietário X e, não é ou, é e IFC. E por que isso é importante? Eu vou dizer uma vantagem, existem várias, mas uma, a longevidade dos dados. Porque se você está num formato proprietário e você decide, por exemplo, mudar de tecnologia ou você decide não atualizar o seu software, pode ser que ele não seja capaz mais de abrir uma versão antiga. Agora, se as informações estão padronizadas e estão também resguardadas e salvas num formato neutro, que é o IFC, você consegue acessar esses dados e aí você consegue fazer mais coisas com eles. Então, essa é uma das principais vantagens. E, além disso, de novo, o aluno vai ser obrigado... Eu vejo pouco interesse em certificação, né? Mas isso tem vindo ganhando força e ganhando importância na agenda das pessoas. Agora, pense, por exemplo, os contratantes públicos. Tudo que um contratante público quer é um critério que não seja pessoal, que seja neutro para fazer a escolha de seus prestadores de serviços. Então, uma certificação é sensacional, porque eu não sei se você sabe, os funcionários públicos respondem com o seu CPF por alguns atos, por algumas coisas. Então, são coisas que eu não sabia, eu só soube quando fui viver lá dentro. Então, eles respondem, tem responsabilidade, eles respondem com o seu CPF. Então, tudo que eles querem é um critério que seja um critério aceito, não só no Brasil, né? Porque essa é uma certificação que acontece a BuildSmart hoje acho que tem 37 capítulos, o Brasil é um deles, é até um capítulo novo, né? Foi criado dentro do Minforum, né? Mas é bacana porque a gente já está certificando. A gente no Brasil, apesar do chapter ser novo, tem menos de 2 anos, já está certificando. Então, é um movimento que fiquem atentos. Procurem saber mais. Vão lá beber na fonte. Eu queria pegar essa fala sua, fazer uma ponderação e talvez trazer um pouquinho de uma experiência. Eu fui professor ainda universitário, coordenador de curso, diretor de faculdade. E entendo e corroboro contigo sobre a lentidão com que alguns currículos e matrizes curriculares são atualizados no Brasil. A gente estudei isso profundamente durante 15 anos. Mas há um motivo também, que aí a sua fala me lembrou isso, que pode acontecer uma tentação de querer embarcar formações em coisas que são muito da moda. E aí há uma interferência de alguns players dos docentes que estão ali, e aquilo muda-se o currículo e depois aquilo passou muito rápido. Então, há uma certa reflexão de que há coisas de tempo mais longo para a implementação. E aí eu queria trazer com a sua fala de que sim, acho que os currículos, em alguns momentos, eles têm que se atualizar, talvez 30 anos, 10 anos, começa a pensar se não está tempo demais. Mas a diferença do curso formal, um curso de graduação, pós-graduação, e dos cursos livres, dos cursos rápidos. Para quem está atuando, e aí é uma pergunta que quem vai se formar agora? Se não está no seu curso de graduação, no seu curso, né, estrito sensu, né, lato sensu, não está, é muito pouca coisa. Como que ele acha essa informação em um curso de formação rápida?
em um curso com uma certificação que eu consigo entender como demanda? Porque isso, em breve, estará contido. Onde procurar? O que tem de legal acontecendo no Brasil para quem quer entrar para essa área? Ô, Júlio, acho que a melhor recomendação que eu poderia fazer é a seguinte, meu caro colega, né, dessa indústria. Primeira coisa que o senhor precisa fazer é estudar um pouquinho, sozinho. Então, estuda um pouquinho sozinho. Existem vários guias gratuitos para que você tenha um mínimo de discernimento para escolher. Porque, assim, da mesma forma como lá atrás nós tivemos o greenwash, lembra? A gente tem beanwash hoje em dia também. Tem muito oportunista, tem muita coisa ruim aí no mercado, né? Então eu acho que cabe ao interessado ter um mínimo de feeling, de discernimento para escolher coisas. Porque senão ele vai perder tempo, vai perder recurso, né? Não será bom. Então eu acho que tem que dar um passinho. E hoje em dia, eu acho que essa moçada nova que está saindo das escolas, eles conseguem fazer isso até mais fácil do que a minha geração, do que aprender sozinho, né? Então, e tem muita coisa boa disponível, e aí, de novo, tem que ter um certo cuidado, essa questão da curadoria, né? Então, tem que olhar algumas fontes, e aí vamos tentar concretizar. O próprio BIMFórum Brasil, a entidade que eu ajudei a fundar, né? O próprio Ministério, o MDIC, os conteúdos publicados lá. Então, eu acho que, assim, empresas com uma reputação, que tem um nome a zelar, né? Eu acho que esse tipo de cuidado, acho que vale a pena fazer, não é? Mas eu acredito que a pessoa precise de um mínimo de capacitação e discernimento para poder escolher. Legal. Muitas pessoas me procuram, me indica um curso, eu tenho dificuldade, eu falo, olha, eu faço a seguinte pergunta sempre, você fala inglês? Aí a resposta geralmente fala assim, mais ou menos. Faz um curso de inglês então primeiro e procura, sai do zero, porque no zero você é uma presa muito fácil. E você pode escorregar em cascas de bananas aí que vão te fazer perder tempo, né? E é mais difícil desaprender o errado para aprender o certo depois, né? Então, eu acho que é a melhor recomendação que eu acho que eu posso ter. Agora, que eu não tenho dúvida de que nós precisamos, né? A nossa classe não pode contar só com a graduação, eu não tenho dúvidas. Nós não temos esse tempo. Nós precisamos de cursos rápidos, de formações complementares, especializadas. E, de novo, o BIM é abrangente demais, a digitalização é abrangente demais. Então, é preciso que as pessoas escolham, que as pessoas tomem essa decisão. Ela pode até mudar de decisão, mas que construam a sua própria trilha de aprendizado. E talvez, né? Eu vejo como uma... como é que você pensa essa boa prática? Que a gente está falando sobre a perspectiva do indivíduo. Sim. Mas é uma perspectiva da organização, das organizações que também conseguem... Nós vamos precisar de um outro podcast mesmo, porque faltou tempo. Ela também pode incentivar e contratar e perceber que, olha, eu posso ser um incentivador dessa atualização rápida, porque eu tenho essa demanda, né? E nem veio dos cursos formais. Outro tema só para a gente falar sobre isso, né? Mas olha só, o que o empresário mais sofre e reclama é que ele investe e a hora que o profissional está pronto, ele perde para o mercado. Então, é um assunto complexo. Então, quando a gente muda e vai falar das organizações, necessariamente você tem que falar de gestão de conhecimento, você tem que falar de captura desse aprendizado, que não é uma coisa que a gente também está habituado a fazer.
Então, aí tem assunto para Boa. mais uma hora de conversa, pelo Você já menos. tem um outro convite pra gente vir falar. Você tinha razão, faltou tempo. Então, muito bem. Catalane, tem uma pergunta aqui que ela é fundamental na nossa conversa. Nem vou chamar de podcast, vou chamar de conversa. Só faltou um gole de café aqui, né? Que é um olhar para frente, assim. Sim. Então, você, uma baita experiência, currículo pesadíssimo. Como é que você vê, como é que você projeta o futuro desse nosso segmento pelos próximos 5 anos? Que horizonte você vê? Onde a gente vai estar daqui 5 anos? Ótima pergunta, Lucas. Eu queria só voltar um pouquinho, né? E a gente até conversou um pouquinho aqui antes, né? Que assim, eu já participo de eventos, de palestras, debates, mesas redondas há bastante tempo. E sempre nos pedem projeções, né? Quanto tempo vai precisar para o BIM decolar? Era a pergunta que sempre vinha com palavras diferentes. E a gente sempre errou. Sempre errava, porque a gente era sempre otimista demais. E a coisa acabava demorando mais. O que eu percebo? Eu percebo que nos últimos anos a coisa deu uma boa acelerada. O que é bacana, porque a gente plantou, mas aí é aquela parábola lá, né? Que algumas sementes caem na pedra, outras no espinho, só algumas que caem em terra fértil, né? Mas agora a gente já tem verdadeiros jardins aí, né? Que precisam ser cuidados, precisam ser regados, né? Não é porque o jardim está lá que tá tudo feito, tá? Então, o que eu vejo? Eu vejo num horizonte de 5 anos, eu vejo as pessoas muito mais conscientizadas de que elas precisam correr atrás desse prejuízo que a nossa formação incompleta nos deixou. Eu vejo as pessoas se despertando para aqueles objetivos de sustentabilidade, tentando trazer isso para a prática, porque sem isso não tem futuro, meu amigo. Nossos filhos não vão ter planeta para viver. Então, eu vejo as pessoas um pouco mais preocupadas com o segundo nível da coisa, porque não basta só ser seduzido pelas vantagens que a tecnologia, o uso mais intensivo da tecnologia vai nos trazer, né? Mais uma vez, eu preciso fazer isso da maneira correta. E fazer isso da maneira correta pressupõe que você estude, que você padronize, que você codifique, que você tenha essa visão de ciclo de vida, que pensa de onde veio essa informação que eu estou usando, quem vai usar essa informação lá na frente. Então, essa visão mais ampla, ela precisa estar mais introspectada dentro das pessoas, dentro dos profissionais. É isso que eu vejo. E a gente caminha para isso. Eu acho que até agora a gente estava indo num passinho bem devagar, né? Mas eu percebo que a pressão tem crescido. Então eu acho e vejo que as pessoas serão impelidas e serão provocadas de uma maneira mais enfática a mudarem esse seu ponto de vista e ter uma visão um pouco mais ampla. De novo, o BIM é o primeiro passo, mas é só o primeiro passo, cara. E você tem que entender isso direito. E você tem que entender o que você precisa fazer para que, de fato, alguém que depois de você vai fazer um trabalho, parta de cima dos seus ombros, né? Reutilize aquelas informações que você seja capaz de reutilizar aquelas informações que você gerou. E no mundo ideal, não só pessoas. Isso é o que as ISO, o que a gente tem visto como tendência das próprias software houses, o salto que a IA deu, né, nos últimos meses, né, é impressionante. Então, atenção, eu preciso que as informações tenham um mínimo de padrão, um mínimo de codificação, para que elas possam ser entendidas também por máquinas. Não basta mais ser humano. Ser humano agora vai precisar fazer outras coisas mais nobres, né? Aquilo que a máquina puder fazer, ela vai fazer muito melhor do que nós. Então, é assim que eu vejo, essa preocupação
um pouco mais... Significa mais responsabilidade sobre os nossos ombros, na verdade. Não é só fazer, é como fazer. É assim que eu vejo. Muito bom. Eu acho que a gente tem desdobramento aqui. Eu comecei a pensar no assunto de IA atravessando tudo isso, que é um outro assunto que a gente acho que pode tratar aqui nesse podcast, né? Eu queria... obrigado, Telano, Eu que agradeço. pela profundidade, pelo histórico, pela solidez, pelas reflexões feitas. Obrigado. Fica aqui também um reforço, né? A intenção desse podcast é ser também mais um canal de divulgação, de consumo de informação, pílulas dessa informação. A FF tem uma linha de educação que consegue aprofundar algum desses temas, a Build Lab Academy. Então, há assuntos como esse que aqui foram citados que estarão presentes como cursos, né, como formações complementares e um conjunto de outros parceiros que a gente consegue concatenar para conseguir ajudar nesse desenvolvimento dos profissionais que estão aí. Então, aqui é um canal também para uma primeira contato com alguns temas, né? Então, obrigado, estou muito satisfeito. Algo mais, Lu, que você gostaria de perguntar? Não, só agradecer. Conversar com o Catelani é uma alegria. A gente aprende pra caramba, né? Tem coisas que a gente fica sabendo através dele, pelo estudo, pela pesquisa que ele faz. Então, muito obrigado por ter participado dessa conversa aqui conosco. Não, eu que agradeço. Foi muito prazeroso. Obrigado, Júlio. Obrigado, Lucas. Contem comigo. Se quiserem me convidar, eu volto. Certeza. Está convidado. Gente, obrigado, então. Encerramos assim o nosso podcast com um dos maiores especialistas BIM do Brasil. E nos sigam nas redes sociais, nos nossos canais todos de divulgação. Haverá mais conteúdo, sempre trazendo o que está acontecendo de melhor nesse universo do BIM, do GeoBIM, da transformação digital para vocês. Um abraço. Abraço.